Fala aí, pessoas! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Review de Jogos Podcast. Eu aqui, mais uma vez, Danilo Manzato, com presença ilustre nova aqui no podcast. Do Ezeli, que já é uma cara velha por aqui, já acompanha há muito tempo. Mas temos hoje a presença de Vitor Borba, que dá voz aí, sua belíssima voz, para alguns joguinhos que vocês vão descobrir durante esse episódio. E eu adianto aqui, então, como é que você está, Doizé? Tá tudo bem por aí? Tô muito bem. Soninho, acordei agora. Nossa, Tá gravando? Ainda bem que quem tá ouvindo não sabe que a gente tá gravando às 5h30 da tarde, né? Pois é. Agora já sabe. O poder da edição vai poder parecer que é de noite e tudo mais, mas não, são 5h30 da tarde e olha a hora que essa pessoa acorda, né? E você, Vitor, primeira vez por aqui, obrigado por ter aceitado aí o nosso convite e se apresente, conte aí um pouquinho sobre quem é você, meu caro. Tá bom, ok. Então, obrigado pelo convite. Eu sou o Victor, eu cantei... a razão que eu tô aqui é porque eu cantei no Expedition 33 e também no Devil May Cry. Eu sou a voz que cantou Bury the Light e as duas músicas no Une Vie à Pendre e Une Vie à T'aimer. Uhum. Então, tem muitas línguas que eu tô misturando aqui. Sem problemas. Um pouquinho confuso, deixa eu trocar a língua cada vez. Mas, então, eu canto. Pra mim é uma coisa que eu faço só for fun, de hobby. Porque minha vida normal, eu sou químico, eu tenho mestrado em química. E eu comecei a cantar por acidente, porque no high school, quando eu tava querendo fazer uma banda de rock, ninguém conseguia cantar, então eu falei, eu vou aprender como cantar. Aí, fazendo música, fazendo covers no meu YouTube, comecei umas bandas e, por sorte, eu consegui algumas oportunidades de cantar em música de videogame. Mas pra mim, até agora, não é minha carreira assim, é uma coisa que eu faço for fun, né? Mas é muito legal ter essas Que legal, cara, eu não tinha ideia. Eu pensei que era, tipo, realmente assim, não, eu trabalho com isso, então é por diversão, por hobby e faz tão bem, cara, tão maneiro o seu trabalho. Porque, assim, quando você ouve e fala assim, fiz 3 músicas, cara, são 3 pedradas, tá ligado? Não é tipo, fiz uma música ali, Não menosprezando, mas não foi um jingle de um comercial, tá ligado? Foram 3 músicas que são muito icônicas em ambos os jogos, né? Tanto, como você disse, do Devil May Cry 5, né? E agora do Clair Obscur, que tá sendo um grande sucesso. Um sucesso que acho que ninguém esperava que esse jogo ia ser o que de fato tá sendo, né? E aí, tipo... Nem eu, pra mim... Era legal o estilo da música, mas eu nunca pensei que seria praticamente o melhor jogo de todos os tempos. Literalmente, Metacritic tem lá o ranking que é o melhor que... desse ano, né? Em voto que popular também. Em voto popular como o melhor de todos os tempos. E aqui do Review de Jogos também tá aí cogitado, pelo menos do meu lado, eu que acabei revisando esse jogo também. Tá sendo aí o melhor desse ano, fácil, assim, dos que eu joguei, né? Teve outros que a 2 jogou também, mas dos que eu joguei, pra mim também tá sendo o melhor. E aí foi engraçado que a hora que a 2 falou assim, não, eu marquei aqui, tô marcando com o cara que canta música. Primeiro que eu não imaginava que ia ser alguém brasileiro, né? Alguém que falasse nosso idioma, pelo menos. E do nada, e é uma das melhores músicas, que eu lembro que quando a gente tava ouvindo, jogando agora, eu lembro que uma das coisas, né, você deve estar tendo esse feedback também, que a trilha sonora desse jogo, ele tá rompendo barreiras também, da mesma maneira que o jogo rompeu barreiras, a trilha sonora tá sendo muito elogiada, né. E aí, eu lembro que, justamente uma dessas músicas que você cantou, que é num dos chefes do jogo, eu lembro que assim, quando eu chegava no chefe, eu mandava uma mensagem pros meus amigos, pra dizer assim, cara, a música tá um absurdo, tipo, o chefe tá difícil, mas a música tá absurdo. Então, que legal, cara, que legal saber que, mesmo sendo, como você disse, um hobby, né, você faz por fun, né, e te levou pra um lugar tão absurdo, tá ligado? É muito, muito bom mesmo a qualidade do seu trabalho, da sua voz e tudo mais.
E conta um pouquinho pra gente, assim, você comentou, assim, primeiro, você não mora no Brasil, né? Eu vi que você tem essa questão da dificuldade do idioma, tipo, na hora que você tá falando de uma palavra de um idioma, de outra, dá pra entender também, porque acredito que são muitos anos morando fora do Brasil. E não sei também se você já chegou a morar no Brasil, né? Não, eu nasci e cresci aqui no Canadá. E Entendi. só porque meus pais são brasileiros que eu aprendi a falar português. Uhum. E a gente viajava sempre, quando eu era criança, pra Natal, pra ir lá visitar a família. Uhum. Só quando tinha 18 anos, eu fiquei 3 meses lá, morando sozinho. Bom, sem meus pais, mas com minha família. Porque eu tava fazendo um estágio na Universidade de Pernambuco. Eu trabalho no lab lá. Uhum. Então, nesses 3 meses, eu melhorei muito meu português, mas já faz 10 anos. Então, eu só falo com meus pais, assim, aqui no Canadá. Em português. E isso em cima de falar inglês e francês. Sempre fico misturando as línguas. Então, na universidade eu fazia... não sei como chama em português, mas é assistente de professor. Então, eu tava supervisando os estudantes no lab. E... porque eu falava francês, eu sempre estava supervisando em francês. Então, eu sempre estava falando em francês com palavras portugueses. Ou falando, não, isso é uma palavra portuguesa, preciso usar uma palavra diferente, mas aí eu tava certo. Então, é bem confuso, porque é uma língua latino que... Tem línguas muito diferentes, né? Nem usa tanto, né? Então, se não usar a língua, fica mais difícil, mas eu, pelo menos... falo os três e misturo os três. Não, mas fala bem, cara. E é engraçado que eu ia perguntar se você fosse do Brasil, se você era do Nordeste, porque você tem mesmo não sendo nativo, né? Não nasceu aqui, mas aprendeu a falar com seus pais que são nordestinos, você tem o sotaquezinho mesmo na hora que você vai falar, você tem o sotaquezinho, você fala assim, tá, por isso que eu perguntei, de repente, ela mudou do Brasil quando era muito criança, você perde, né? Você vai perdendo. É normal, né? Você vai se habituando a outros idiomas. Então eu tenho um sotaque recifense gringo. Não, mas perfeito, cara, normal, né? Muitos anos, né, cara? Então não tem nem como não confundir. Como você disse, o Canadá ainda tem esse agravante, digamos assim, que tem 2 idiomas oficiais, né? Então, você falou, você tá falando inglês, você tá falando francês, aí entra um português no meio, né? Você faltou meter um espanhol aí também, aí fica a maluquice. Minha esposa é espanhol, então eu não falo espanhol, é muito difícil, porque eu sempre tento falar em português. Mas aí eu fico bem enrolado a tentar colocar um sotaque portonhol, sei lá. Mas pra mim é 3 línguas. Talvez com o tempo eu aprenda espanhol, mas é difícil. E seus filhos, cara? Como é que vai ser essa educação então? Eles vão aprender 4 idiomas praticamente. Acho que vai ser... eles vão saber inglês primariamente. Vão aprender francês na escola, provavelmente. Mas pra espanhol e português vai ser difícil, provavelmente. Eles só vão conseguir entender e falar um pouquinho. Mas é difícil que eles aprendem completamente. Mas é bom que não vai se perder no mundo, né, cara? Onde cair, com certeza, um desses 4 idiomas vai ter alguém falando e vão aprender a se virar muito bem por aí, né? Mas aí me diz, você comentou ali no comecinho que... você, tipo, quando tava no high school ali, tava se formando, né, o que pra gente aqui no Brasil é o colegial, né? Ou seja, né, faz ali finalzinho de adolescência, né? Ali por volta dos seus 16, 17 anos ali, mais ou menos. Você falou que tava tendo as bandinhas de escola, as bandas de escola. Você queria entrar nesses grupos e aí você caiu como cantor. Tipo, ninguém quer cantar, eu vou ir pra esse lado aí. Era mais com 13 anos, então... grade 7, grade 8. E provavelmente a mesma coisa em português aí, do ano 7, ano 8. Sim. 7ª e 8ª série aqui. Exato. E eu tocava bateria, porque eu queria ser... pra mim era Metallica, que era a banda que eu gostava, porque Guitar Hero tava lançando o Guitar Hero Metallica, então eu fiquei um fanboy de Metallica. Falei pro meu amigo pra começar a tocar o baixo. Eu teve outro amigo que mais ou menos tocava guitarra, então eu falava, ok, vamos fazer uma banda. E a gente fez um audition pra todos os nossos amigos pra achar um cantor. E ninguém conseguiu, porque todo mundo no puberty, que não consegue cantar. E eu falei, ok, eu vou aprender como cantar, e levou muitos anos, mas primeiramente eu sou tecladista, então eu toco piano.
Uhum. Aham. Mas aí, por acidente, eu virei cantor, porque eu fiquei mais focado na música metal e, claramente, cantar como minhas bandas favoritas. Uhum. E... então, foi tudo acidente. Só Foi indo, né? hobby, assim, aí virou alguma coisa. Então Foi indo, você foi indo. gosta bastante de rock metal, né? Você citou bastante Metallica, tem algumas outras inspirações pra você? Nessa época era Linkin Park e Metallica. Eu É. sempre ouvia a voz de Chester e eu falava pra mim mesmo que eu queria cantar como ele, mas é difícil conseguir entender como é que ele faz aquela voz É dele. uma voz muito única, né? É. E aí no fim do high school e começo da universidade eu descobri Periphery e cantor Spencer Sotelo. Eu acho que a minha voz parece mais como dele, porque eu tava tentando modelar a minha voz depois, a voz dele. Então, Uhum. com ele também, Architects e Veil of Maya eram minhas inspirações vocais. Mas aí com o tempo, fazendo covers assim, eu comecei a focar mais em música original, e aí eu foquei em uma voz mais única. Então, acho que minha voz agora não é tão parecida como eles, como antes. Eu pareço o Victor Borba agora, né? Pegou sem Mas identidade. levou um tempo. Então, começando a treinar minha voz com 15 anos, agora com 28 anos, 13 anos depois, você vê todo esse tempo de prática e analisando meus recordings pra ver como que eu consigo fazer melhor minha técnica. Uhum. Sim. Trabalho de artista, né, cara? Trabalho de artista é sempre recriando e melhorando e aperfeiçoando, né? E aí, tipo, só que, como você disse, você foi trabalhar na indústria química. E aí é o que você faz ainda hoje, pelo que você comentou, né? Você ainda trabalha na indústria química, você ainda não trabalha 100% como cantor. E aí, como é que você concilia isso? Porque, tipo, eu acredito que você continua cantando por aí, você ainda trabalha com banda, você tem banda ainda, além do seu trabalho formal, digamos assim, né? Você trabalha na indústria química, você continua tendo um trabalho... aliás, fora da indústria química, que é onde você trabalha hoje, você tem o seu trabalho que... Embora você encare como hobby, é um trabalho, né? Tipo, essa questão de ser cantor também. E como que você concilia isso, cara? Porque, tipo, hoje você tem banda própria, você tem música própria também, você trabalha só com cover, você faz shows, como é que funciona a sua vida aí, nesse sentido? Eu nunca fiz um show na minha vida. Então, tudo, em casa faço o recording, Uhum. aí mando pro pessoal que faz tudo, a editação, tudo. Então, o workflow é bem simples. Eu escrevo a música, eu canto, Uhum. e aí o resto faz o resto. Faz o resto. Mas, não leva tanto tempo assim. Se fosse pra ser shows assim, seria muito mais tempo que eu precisava levar pra preparar pra isso, pra Sim. sair de casa pra fazer tour. Mas trabalhando, quando tava na universidade, eu chego lá em casa, aí eu tenho umas horas em casa pra fazer coisa de música. Uhum. E mesma coisa agora. Eu tenho uma banda, Reformed, que é metal cristã, que é meu foco agora, mas de horas por semana, assim, não é tanto assim. Eu levo meus 8 horas trabalhando no meu trabalho de química, e o resto é um hobby mesmo, porque quando eu tenho tempo eu foco nele. Mas os outros membros da banda também têm emprego normal, e quando tiver tempo eles fazem recordings e editing. Bacana. Você falou que jogava Guitar Hero, né? Mas você joga já outros jogos também? Ou... Quero saber como que você caiu nesse mundinho assim de games. Entende? Como é que eu entrei lá no mundo do videogame? É porque Casey Edwards ele tava procurando um cantor pra Bury the Lights, e ele tava procurando lá online pra... especificamente ele tava procurando Periphery Covers, e meu canal era quase 100% Periphery Covers. Ele gostou, me mandou mensagem. Então, eu podia ter nunca tocado em um videogame na minha vida, e eu ainda teria entrado, né? Mas eu sou gamer, assim, então... quando eu cresci, eu sempre tinha o novo
console do Nintendo. Então, meu primeiro era o Nintendo 64, que meu pai comprou quando eu tinha 2 anos. E aí Nossa, foi do novinho. GameCube pro Wii U, pro Switch. E na universidade eu jogava Smash Bros. Em torneio, assim, regional. Uhum. Uhum. Mas aí, na pandemia, claramente, todos os torneios pararam, foram tudo online. Eu não gostava de brincar online, porque tem um lag. Então, eu comecei a refocar no Old School RuneScape, que eu também brincava de RuneScape quando eu era, sei lá, 11, 12, 13 anos. E agora eu tô quase com não sei falar em português, mas max. Então, todos os meus níveis são quase 99. Tá no Então, limite falta ali 4 no máximo. níveis. Então, meu foco agora de videogame é RuneScape e agora Expedition 33, porque eu tô gostando muito do jogo e eu acabei de terminar o Act 1. Então tá na parte boa aí, sofreu um negócio inesperado aí nesse final do primeiro ato aí. Então, Mas assim, eu não sei o resto, então não. Não, relaxa. Você não se Sem ouviu ainda, né? Você não sabe a música que você ainda gravou. não. Então. Olha Você não se aí. ouviu Vai ainda. vir daqui a pouco, mas eu não. É boa, cara. A hora que você ouvir essa música, você fala, puta que legal, colocaram minha música no lugar e, ó, perfeito. E, no caso, beleza, você falou que você jogava bastante Nintendo, né? Inclusive, do Honey Fracture que você joga vai sair um novo agora, né? Agora em junho tem um pra lançar um Honey Fracture aí. Não lembro agora qual que é o nome. Eu tava até fazendo a lista agora há pouco dos lançamentos de junho, tem um Honey Fracture novo pra sair aí. Então, assim, você falou que você jogava bastante Nintendo, mas o Devil May Cry, por exemplo, você gravou pro Devil May Cry 5, né? Eu nunca joguei Devil May Cry. Então, eu também nunca joguei. Até agora. Eu joguei o 2 só, que todo mundo fala que é o pior. Então eu não joguei. Eu tô até pensando agora. Essa semana tá tendo a promoção na PlayStation, tava em promoção lá os 4 jogos. Aí eu falei assim, acho que eu vou comprar pra tirar esse da minha lista aqui da vergonha de nunca ter jogado e vou jogar. E essa era a minha dúvida, assim, porque eu acho que é diferente, por exemplo, eu ia perguntar, tipo, se era diferente, por exemplo, você que, tipo, não, eu jogava o Devil May Cry, o 1, o 2, o 3, de repente chegou a oportunidade de você gravar um negócio pra uma franquia que você já gostava, já conhecia. Então, no seu caso, você não conhecia, tipo, foi um trabalho, surgiu uma oportunidade. A única vez que eu já ouvia Devil May Cry na minha vida é uma piada assim que Dante Devil May Cry seria DLC pro Smash Bros. Isso era a primeira vez que eu ouvia do Devil May Cry. Então, entendi. Eu nem sabia que era um franchise jogo mesmo, porque crescendo eu só sabia de Nintendo e meus amigos que tinha Call of Duty, Halo, coisa assim. Mas eu nunca tinha console dos outros. Então, Devil May Cry nunca tava no GameCube, né? Então, Não. É uma franquia que começou no PlayStation 2, aí foi pro 3, tá aí até hoje. Vira e mexe, sai um... Atualmente tu tem qual console? Você tá jogando Expedition, mas tá jogando no PC ou em algum console? No PC. No PC? Eu tenho o Switch aqui e tenho meu PC, só isso. Já Animado encomendou pro Switch 2? Switch 2 aí ou não? É muito dinheiro e não sei se vale a pena. Eu também não compraria agora jogos porque os jogos estão... 80, 90 dólares? 80 dólares americanos, aí canadense vai ser 113, aí Nossa, com mais taxa caro, hein? em cima disso. Nunca tem um jogo tão caro assim, então... Aqui no Brasil também tá complicado. no Brasil tá 500 pra você reais. é pior. Cara. Tá 500 reais. Nunca teve esse mesmo jogo tão caro. A Nintendo sempre foi uma piada, de certa forma, aqui, que a pessoa fala assim, os jogos mais caros do mundo aqui. Só que nunca tinha passado 400 reais, assim. E aí agora já chegou o Mario Kart a 500. É totalmente inviável. Quando você parar pra pensar assim, o salário base aqui no Brasil é 1.200, 1.300. É um terço de um salário. Um terço. Não faz sentido. Meus primos sempre perguntaram pra gente, quando a gente ia lá pra Natal, compra um Wii pra gente. Compra esse jogo pra mim. Porque pra presente assim, é muito... é muito mais caro lá no Brasil, porque não sei se é taxa, coisa assim, mas... variação, não dá né? O dólar aqui tá quase 6 reais, uma coisa assim. Um dólar é quase 6, então é muito mais caro. E agora, esse ano, com todas as tarifas, taxas e tudo mais, parece que as empresas abriram mão de vez e tudo ficou muito caro. O Nintendo Switch aqui é 5 mil.
$5. 5 mil. Uau. Entendeu? Então, tipo, É, assim, sempre aqui no Brasil, o preço você faz vezes 10. É sempre assim. Então, tipo, se vai ser $400, aqui é 4 mil. Se vai ser 80, se vai ser $50 no jogo, vai ser 500. É sempre vezes 10 aqui, quando é console, PC, essas coisas. Então aqui ficou inviável. A gente também queria, a gente trabalha com isso, a gente queria o Switch 2, mas ficou inviável também. Falei assim, meu, não dá. E como vai ser só Mario Kart agora também, depois eu fiquei com os outros jogos vão sair pro Switch, a gente tem o Switch já um mesmo, mantenho o que a gente tem por aqui, né? sim. E aí, beleza. Aí você fez lá a música do Devil May Cry. Eu vou te falar que, assim, uma experiência minha, eu ouvi muito a sua voz, eu não tinha ideia de que era você, de que era alguém que falava português também e tudo mais, porque eu tenho um amigo que é streamer e toda vez que alguém dava uma inscrição no canal dele, tocava o trechinho da Bird Light, do refrão mesmo, toda vez. E aí, então, assim, cara, por live eu ouvi esse trechinho seu cantando o refrão, sei lá, umas 10, 15 vezes. You shall die. E aí da questão, agora mudando já do Devil May Cry pro Expedition. Como é que surgiu o Expedition, né? Porque é um time que é francês, né? É o estúdio lá, o Sandfall, é um estúdio francês e tudo mais. E você acha que veio essa questão do convite pra você gravar com eles também por causa da sua fluência também no idioma francês? Conta pra gente como é que surgiu o Clair Expedition, que... Eu queria falar uma teoria que eu vi. Claro. Eu quero ver se ele confirma essa. Que descobriram que um dos diretores do Expedition, ele tem um canal de Devil May Cry de fazendo no hit. Vai falar, será que foi por lá conhecer o Victor? Eu acho que sim. Porque, Uhum. eles mandaram, era simples, eles mandaram uma mensagem, acho que era fim de 2023, que eu comecei a fazer o recording do... Recente, né? E aí, só no fim de 2024 que eu fiz a segunda música, que era Univia Tame. Mas era bem rápido pra fazer a última música antes do Content Lock, pra lançar com o jogo. Então, é a música mais popular, mas era a música que teve menos tempo pra fazer. Então acho que era... Eles lançaram o Univia Founder, e falei, o pessoal tá gostando da música, vamos ver se consegue fazer uma segunda música. Então, levou muito tempo pra decidir que tipo de voz, como fazer a escritura assim, mas a segunda música foi muito mais rápido. Mas ele mandou uma mensagem pra mim, o Lorian, falando, a gente quer que você cante nessa música, aqui é o plano do jogo. Na verdade, acho que no começo era mais, a gente tava decidindo quantas músicas que eu vou fazer. Ele mandou o link do SoundCloud com os instrumentais, assim, e com a voz de Alice também lá. E eu falei, isso é legal, mas isso era a primeira oportunidade depois do Devil May Cry. Pra esse tempo de 3 anos, 4 anos, porque 2020 até 23, incluindo 20 é 4. Mas não tinha oportunidades até agora. Pra spoiler, tem mais música de outros videogames que estão vindo, que tem mais? Você vai ver, tem mais. Eu, no fim do ano passado, que por algum motivo todo mundo tava ao mesmo tempo me chamando. Victor Borba na música. Mas então. Era assim mesmo, é a mesma coisa. Ele mandou mensagem pra mim, eu falei, ok. Aí. Ok, bora lá. Mas só pra entender, quem te chamou foi o pessoal do estúdio que fez o jogo, né, da Sandfall, ou foi do pessoal que fez a música? Porque eu tinha visto que o pessoal eu não sei, pelo que eu tinha visto, o pessoal que fez a música também não era um pessoal que trabalhava com jogos, mas que foi convidado pra fazer o projeto, isso que eu tinha visto. É que tinham chamado ele pelo Sound Country, né? Então o Lorian, ele nunca
fez parte de um jogo. Então, Uhum. Expedition 33 era a primeira oportunidade de inscrição de trilha sonora da vida sim. dele. Mas é porque ele colocava música lá online, aí o CEO do Sandfall falou, a gente quer que você escreve música pra gente. Aí virou um colaboração assim, então. Ele é membro do Sandfall, né? Então, foi ele que mandou mensagem pra mim, aí começou lá. Mas o time lá é bem pequeno, então ele sendo parte do Sandfall, ele é um dos 30. Uma pequena mudança pra você que tá assistindo aqui, porque tivemos uma queda, então as carinhas mudaram de lugar, aqui mudou a câmera, mas estamos de volta com a gravação, vamos continuar aqui de onde a gente parou. E aí eu tinha perguntado pro Victor, acho que caiu na hora, você comentou do Lorien, né, que é a pessoa que te chamou pra fazer. E aí você tinha comentado sobre uma pessoa que tinha canal de speedrun lá de Devil May Cry, uma coisa assim. É no hit. É a mesma pessoa ou não? Não, então, eu acho que o do speedrun é o CEO mesmo. Que ele é fã de Devil May Cry, ele jogava videogame. Mas todo mundo que trabalha no Sandfall já era... pelo menos os coders, programmers, eles eram parte da companhia como o Ubisoft, mas aí saíram da companhia e começaram o próprio. Uma ótima decisão, diga-se por passagem, viu? Acredito que eu goste totalmente. Pô, mas você falar que a música lá, que é a mais famosinha que você fez lá pro Expedition, que é o Univi Appendir, eu não sei falar francês, desculpa, meu sotaque francês não ajuda muito. Mas... Univi Appendir. É uma vida... Pondra, é uma vida o quê? Para português é uma vida inteira pra pintar. Tá. Aí Univi Appendir é uma vida inteira pra amar você. A sua voz junto com a Alice lá ficou muito boa, a voz de vocês dois. É uma mistura de francês com inglês, tem alguma língua meio criada pro jogo? É francês com a língua falsa, que não existe. E não sei como é que eles... É uma língua mais ou menos francês, parece francês, mas não é francês. Não existe nenhuma palavra que é francês, mas tem o sonido de francês. Mas o que eu vi é que a última música do OST, chamado Mael, é a música Alicia, mas em francês. Então, significa que as palavras, caso, ida, leio, sei lá, tem um significado mesmo. E aí, na versão francesa, você consegue ver qual é realmente o significado dessas letras. Acho interessante. Que se você colocar todas as peças assim das músicas diferentes, você consegue ver o que é que realmente está sendo cantado. Sim. E não falar francês é mais difícil. Até pra mim, que o vocabulário da música, eu nem entendia no começo o que significava exatamente. Só quando eu fui lá lendo, fazendo algum Google Translate para algumas palavras, eu vi, que ele tá falando isso, né? Mas tem letra que mesmo você colocando a tradução, meio que ela não, como você disse, é só a língua falsa mesmo, ela não tem uma tradução, né? Porque
Assim, obviamente eu não falo francês. E aí eu sabia que o jogo era inspirado, né, na França, que era um time francês, e as músicas você entende assim, tá bom, isso aqui é uma música francesa. E aí eu amei tanto esse jogo, falei assim, cara, agora eu preciso saber, tipo, se a música tava me dando algum spoiler, porque... Sim, tem spoiler lá na música. Tem, não, porque depois que eu me toquei que assim, pô, a música tá falando o nome de alguém. Porque o Alicia, por exemplo, aí depois que tá falando Alicia, aqui tá falando tem a música do verso, aqui tá falando Gustavo, Gustavo, né? Então ele fala, tá, tem... Muitas vezes a música praticamente ela se repete, mas tá falando o nome de outro personagem, alguma outra coisa. E eu lembro que logo aquela primeira mesmo lá, que é de Lumière, quando eu fui procurar a letra meio que não faz sentido quando você só traduz. Assim, você fala, tá, mas não... É esquisito isso que ela tá falando, tá cantando, não faz sentido. Aí fica meio que essa ideia realmente, então, agora você tá falando que de ser uma língua falsa. Ela só tem que passar a ideia da fonética, né? Tipo, que, estou ouvindo algo daquele idioma, mas necessariamente não precisa ter uma tradução ou uma letra em si, né? Acho que se você falar francês, você consegue ver quais são as palavras verdadeiras. Aí ver, essa palavra é uma palavra falsa. Na sentença eu consigo pensar, então tentando falar isso. Mas mesmo assim, o francês é mais avançado, assim, que mesmo uma tradução direto, assim, não vai dar muito bem o significado. Então, só você já falando francês, lendo as letras e fazendo um pouquinho de, Esforço. um pouquinho de investigação do que significa, você consegue ver qual é o que está sendo dito. Então, por exemplo, no chorus do Lumière, é clair, obscur, guardeau, peinture. Guardeau não é uma palavra francês, mas os restos, ele está falando que, se eu lembrar corretamente, que o escuro vai cobrir o Torre Eiffel. E guardeau é guardar, ou guard, que vou proteger a pintura. Tu verás sans elle é francês para eu vou me achar sem ela. É difícil fazer a tradução, mas conhecendo o francês você entende. Entendi. Mas aí tem palavra lá que é caçui, daleiu, moi, dane, que isso não é nenhuma. Não é nada, né? E quando você cantou, tinha muita palavra falsa na parte que você canta? Da letra que você... das músicas que você canta? Ou é francês completamente, ou é língua falsa. E a parte difícil pra mim era que eu falo francês canadense, 2, é que eu falo francês canadense com sotaque inglês. Porque o meu sotaque não é quebecois, é mais de Ontário. E Ontário é um país, é uma província inglês, que tem um sotaque diferente do francês. Mas mesmo assim, eu não tenho um sotaque ontariano de francês, eu tenho um sotaque ontariano de uma pessoa que fala inglês tentando falar francês. Entendi. Mas aí, comparando isso ao sotaque da França, assim, teve hora lá que eu cantava uma sentença, eles falaram, não, você precisa pronunciar desse jeito. Que pra mim, eu nunca notei a diferença. Então, um exemplo é a palavra continuer, para continuar. Eu falava continue, e todo mundo que eu já ouvia falar francês aqui em Ontário fala continue, assim. Ele falou, não, é continue. Eu nem notei essa diferença, mas quando eu falo rápido é continue. Só esse pedacinho dessa palavra. Só o nuê ali. O nuê, ele fala que é errado. E eu tava pensando, eu aprendi francês errado? Vamos ver. Mas aí eu notei que alguém que fala francês mesmo, falando aqui, ela falava, de, nuê, assim. Então é o sotaque mesmo que é diferente. E até a palavra pound. No Quebec, é mais pound, assim, on. E na França é pont. Mas essa diferença da fonética mesmo, né? Como diferente. você fala. E você acha que você ter já essa proximidade com a língua francesa também foi um diferencial pra você pegar esse trabalho? Provavelmente, porque, bom, é difícil falar, assim, eu não tenho sotaque francês mesmo, eu precisei fazer um pouquinho de esforço para falar francês bem na música, mas eu falo francês. Se você achar online, o pessoal falando no cover,
talvez você não nota porque não fala francês, mas de alguém que fala francês consegue ver muito bem que eles não conseguem anunciar todas as palavras, porque, claramente, se você não fala a língua, você não consegue cantar. Então, se fosse pra achar alguém que canta metal, que fala francês, já não tem muitas pessoas que Sim, é bem específico. Tem mais. Não sei se tem mais outra pessoa que consegue cantar essa música. Vai afunilando, né? Tipo, precisa de uma pessoa que canta metal, que saiba francês, que já tenha trabalhado com isso. Vai afunilando cada vez mais, né? Ficando mais difícil, né? Montar o perfil. E... bom, pra mim era assim, que... as letras eram em francês, então eles queriam fazer isso. Mas como parte de testar se realmente é o melhor jeito de cantar a música, talvez mais esforço aqui, mais calmo aqui. Um experiment que era de ver, se eu cantar a música em inglês, vai fazer diferença, mas aí viu que não. Precisa ser em francês. Cantar essas letras em inglês não é a mesma coisa. Não tem como... Impacto, então. Não, Ficou com o francês, eu só coloquei um pouquinho mais de esforço para cantar bem. Mas uma coisa do francês que eu acho difícil é o R deles. Porque não é a mesma coisa do português. O português é um R, né? Esse é um breath, um sopro, I guess. No francês é entre, é um em cima. Mas não é como árabe. Isso é muito. Não é pancre, é pancre. Eu tô fazendo um pouquinho muito. Eu nunca consegui fazer. Não, vai dar pra entender. Eu nunca consegui fazer esse som. Eu sempre falo pondre. Porque dre é o português mesmo. Sim. Quando você fala bom, essa palavra não é boa, mas... Você vibra a língua, né? R. Então eu uso isso na música. E você provavelmente consegue ver que não sou um nativo francês, né? mas é melhor. A gente, obviamente, não percebe. A gente não notou, né? Fica tranquilo com isso. Eu acho que só o francês que percebeu. O resto do mundo não percebeu. Já pensou? O francês mais chato, né? Tá jogando, não, peraí. Isso aqui não é francês de verdade. Isso aqui atrapalhou meu jogo aqui agora. Não, cara, não fica tranquilo. Eu tô sendo perfeccionista aqui, mas eu tô só dizendo quais são as dificuldades de cantar uma língua diferente. Porque até agora eu só cantava em inglês mesmo. Eu teve meu cover de anime que é do Japão, né? Mas eu acho que pra pronunciar as palavras em japonês, você usa o fonético do português e funciona muito bem. O japonês então, não tem muito sotaque, né, cara? O japonês, o que você tá ali, você leu, você falou, tá tudo certo, né? Você passa mais fácil. Não tem muitos esses desafios que até a gente, o português, pro inglês, pro espanhol, pro árabe, né, que você comentou, que aí, tipo, muda muito a maneira que a língua vibra, que você arranha a garganta, já faz diferença no final da palavra. O japonês é mais, leu ali, falou, tá tudo certo, né? Especialmente na música mesmo, que tem uma melodia. Se fosse pra tentar conversar em japonês, tem o formato da sentença, que é diferente, mas só pra cantar é mais fácil, mas pra francês é difícil, porque é bem específico como é que você precisa falar cada palavra, né? E como que foi, tipo, o processo? Por exemplo, eles já chegaram com a letra, você também ajudou na composição das músicas? Como é que foi esse processo, assim? Chegaram com a ideia do projeto, te contaram sobre o que era o jogo, o que era a história, e já chegaram tudo pronto? Você também participou do processo de criação nesse sentido? Então a Alice, ela escreveu as letras. Talvez ela e Lorian escreveu as letras, mas juntos, mas ela escreveu as melodias vocais. Eu acho pra trilha sonora inteira, ela escreveu as melodias do vocal. Então ele me deu o score, então a notação musical da música inteira. No começo era engraçado porque acho que eles não sabiam exatamente qual era o meu range vocal. Sim. Porque eu consigo cantar bem alto, né? Então, a música inteira era um octave abaixo. Porque eu pensei, é um homem cantando e vai ser mais baixo, né? Sim. Então, eu fiz o meu primeiro recording e ele falou, o que é isso? Essa voz é bem alta, né? Não é Victor aqui. Então, falou,
eu consigo cantar um octave mais alto. Ok, vamos ver. Aí eu fiz, ficou normal. Especialmente pra NVIDIA Teimei, que o chorus que faz bem pra alto, né? Porque eu canto a mesma nota que ela. Isso não seria... Se não fosse pra fazer NVIDIA Founder no começo, provavelmente eles não iriam escrever essa parte pra mim. Mas só um tempo de eu mandar um recording, ele mandar o feedback, assim, voltando. E a gente entrou em um esquema mais produtivo e eficiente. Ok. Aí, pelo fim, já sabia... Ó, todo mundo sabia... Like, eles já sabem qual é o dinâmico da minha voz. Eu conheço como é que eles escrevem, aí ficou mais produtivo, assim. Mas é assim pra todo projeto. Essa é a minha próxima pergunta. Foi tudo online, então? Você não teve que ir lá pra França gravar? Eu ia perguntar nada? isso agora. Foi se no tudo da próprio sua estúdio casa mesmo, ou de algum dele. estúdio? Como é que foi o processo de gravação? Não, era tudo em casa. Na verdade, a primeira música, o NVIDIA Founder, eu tava trabalhando em Montreal, que é a cidade francesa lá no Canadá, Uhum. que teve um trabalho lá, e era no estúdio do meu amigo, que é de lá. Então, a segunda música eu fiz o recording em casa, mas a gente tem o mesmo setup, que esse microfone exato, esse booth aqui exato, mas um era com o meu amigo que fala francês, que me deu umas dicas de como é que fazer a pronúncia, mas aí a segunda música foi tudo eu sozinho em casa. Legal, cara. Isso é legal saber também, porque assim, eu não sei, tipo, até onde você falou, você joga videogame e tudo mais, eu não sei até onde você tá por dentro da indústria, dos problemas que tá dando na indústria, justamente com essa questão de como os caras fazem hoje os jogos custarem absurdo de caro, porque a produção do jogo ficou muito caro, ou pelo menos isso é o que eles alegam, né? Você tá tendo jogo aí que custa 300, 400 milhões de dólares. Entendeu? E aí, um dos pontos, né? Não sei até onde você tá acompanhando essa parte também do Clair Obscur, por que ele tá sendo algo que todo mundo costuma falar que é um tapa na cara da indústria, né? Tipo, por quê? É um jogo que, obviamente, não deve ter chegado nem perto desses valores de 200, 300 milhões de dólares para serem feitos, né? E uma das coisas que o pessoal fala é como que eles fizeram pra não só entregar um jogo que é lindo musicalmente, visualmente, tem uma história que é o que você tá jogando agora, longe da spoiler, mas é uma história que, cara, 1 hora de jogo você já tá preso nela. É uma história que te pega e, tipo, você acha que tá indo pra um lado e você acabou de passar por uma reviravolta, aí você fala, putz, é isso agora, aí vai de novo, uma história que tá sempre mexendo com a gente, uma história muito emotiva. E além disso tudo, teve essa questão da produção. E aí mostrou, por exemplo, cara, enquanto tem estúdios que os caras pegam e fazem uma estrutura que não faz sentido, sabe? Tipo, parece que tá só pegando uma montanha de dinheiro e jogando lá pra falar assim, olha como meu jogo é caro, sabe? Enquanto isso, o Clair Obscur fez lá a captura de movimento do rosto dos atores, uma tecnologia que é barata, usando celulares. É um iPhone, né? Cara, aí você vem e fala assim, pô, olha a qualidade musical desse jogo e você gravou do Canadá enquanto outro pessoal, sei lá, tava na França. Entendeu? Tipo, o que eu quero dizer? Como é bom saber, entendeu? Que, de fato, o pessoal da Sandfall chegou pra mostrar que, cara, dá sim pra fazer coisas com uma qualidade inacreditável com soluções que você não precisa estar lá, você não precisa gastar uma fortuna de dinheiro com muitas coisas pra entregar uma coisa de qualidade. Pô, você do Canadá entregou um trabalho vocal absurdo com uma trilha sonora muito icônica que com certeza as pessoas vão continuar ouvindo e lembrando dela. Eu não sabia que eu ia conversar com você e, tipo, é uma música que eu ouço no meu carro, tipo, entendeu? Tipo, de tanto que essa trilha sonora faz parte hoje do meu dia a dia, porque realmente a trilha sonora ela é muito intrínseca com a história. Com tudo do jogo. Com a história, com a direção de arte, com os personagens, com tudo. Então, assim, como um jogo que ainda tá muito recente, fez um mês agora, né? Só porque faz um mês. Tanto que ontem saiu lá que eles venderam 3,3 milhões, né? Aproveitaram 33 em 33 falar, dias. 33 dias, né? Pra falar que bateu isso daí. Então, é tudo muito recente e é engraçado que é um jogo que
tá todo mundo falando tanto que parece que ele saiu faz tanto tempo, sabe? Parece que virou algo tão grandioso, tá ligado? É até mágico, de certa forma, numa indústria que, cara, como eu disse, como você, no caso, você tá ali só no Nintendo, a gente que acompanha outras, que a Nintendo é um mundo à parte, né? Acho que a Nintendo, ela é grandiosa por si só. Mas pra quem tá acompanhando outras grandes empresas e tal, e é cada decisão errada, sabe? É cada coisa errada que devia sendo feita, aí você vê a Sandy e faz um trabalho assim tão primoroso, tá ligado? E com a qualidade que ele tá entregando, e quando você conversa, você sabe, pô, o cara conseguiu gravar da casa dele, entendeu? Tipo, tudo bem que você tem seus equipamentos, não é um amador, tá tudo bonitinho, mas olha aí, entendeu? Ela não precisou desembolsar, sei lá, tipo, milhares de dólares pra levar você até lá, pra gravar, pra ter estúdio, pra ter isso, só pra de repente, sei lá, fazer um making off, entendeu? Só pra ter um... Mas também até o que eu tenho, se você fosse pra fazer o cálculo de quanto ele custa e comparar um estúdio profissional, o estúdio profissional tem like $100 mil de equipamento. O meu é só um microfone, um booth, talvez no total seria 4 mil, coisa assim. Sim. Ou Então, mais. Talvez 5 mil. Mas só isso, né? e olha a qualidade, né? E olha a qualidade que entrega. É, exato. Que qualquer pessoa fazer um pouquinho de investment consegue isso. Não é que você precisa $100 mil pra conseguir um full studio pra fazer o recording. E eu acho que é só recentemente que esse tipo de qualidade é mais like acessível a todo mundo, que um time de 30 pessoas consegue fazer um jogo que é tão bom comparado ou até melhor do que um grande companhia. Melhor. E mostra também a ineficiência dessas companhias, né? A própria pandemia ajudou muito nisso de emprego remoto também, que deu um boom no emprego remoto. A gente às vezes conversa com os dobradores, eles falam que depois da pandemia muitos gostam de ter seu próprio estúdio dentro de casa para não ficar se movendo, e já dá essa possibilidade maior de uso remoto que antes não tinha, né? Porque antes era muito tradicional ali, vem pro estúdio, aqui você vai fazer as coisas, e agora tá. O estúdio lá francês, você no Canadá, cantando sua música e fazendo um trabalho muito bem feito. E até eu prefiro cantar em casa, porque se for pra ir para um estúdio, você precisa pagar pela hora, né? E se um dia, minha voz não é tão boa hoje, mas eu já paguei, preciso fazer o recording. Aí depois você ir lá em casa fazendo editação, você fala, essa nota eu cantei mal, mas não consigo ir lá corrigir mais. Pra mim, eu canto aqui 30 minutos, eu quero tomar um break, aí eu volto, canto mais, faço a editação 2 dias depois, vou fazer um re-recording aqui. Canto, volto. Aí é muito flexível aqui em casa, né? Os cachorros aí latindo. Cachorro. Cachorro latindo. Mostra como... Porque eu fico seguindo um pouquinho. Eu não jogo esse outro videogame, mas eu conheço os problemas com essas companhias grandes. Sim. E eu acho bom que Sandfall conseguiu fazer isso. É maravilhoso, cara. É maravilhoso porque, tipo, como eu disse, isso só mostra que realmente, assim, quem quer faz, entendeu? Quem quer dar um jeito, entrega. Porque hoje a gente vive num mundo que é isso aí, tipo, as pessoas querem entregar o mínimo possível, cobrando o máximo, sabe? E é um jogo que nem a gente recebeu o jogo antes do lançamento, né, pra fazer o review, né? A gente fez, no caso, no PlayStation 5. É um jogo que, assim, não tinha bugs, sabe? Tava rodando direitinho, tava rodando bem. E o que você tem hoje, assim, a indústria que os caras cobram um valor absurdo, te entrega um jogo quebrado, te entrega um jogo assim, não, eu vou arrumar, paga primeiro, eu vou arrumar depois, entendeu? E aí, por isso que eu falo que, e não só eu que falo, mas isso, cara, sei lá, 99% das pessoas que trabalham com reviews, e também os jogadores em si também, falam que por que esse jogo ele é um exemplo a ser seguido em todos os aspectos? Porque tudo nele, cara, funciona muito bem. Ele entrega não só o básico muito bem feito, mas ele passa além disso, entendeu? Ele entregou o básico, que é ótimo, entregando um jogo que é bonito, é divertido de jogar, tem uma boa trilha sonora, tem uma boa história, mas tudo isso ainda é muito bem feito. Não é só, tipo, o básico que eu tinha que entregar, eu tô entregando, mas eu tô entregando melhor. Tudo que eu posso fazer dentro do meu
universo, Niche? dentro do universo de uma empresa pequena, uma empresa de 30 e poucas pessoas, né? Que é o que ele sabe o tamanho da Sandfall. Eles entregam com tanto carinho e tanta qualidade que você vê que, pô, os caras queriam realmente fazer algo e fizeram. Tanto que a gente até brinca que eles têm um problemão na mão agora, né? Que é quando eles anunciarem que eles vão estar fazendo um segundo jogo, seja uma continuação ou uma nova propriedade intelectual, né? Uma nova IP, eles estão ferrados agora. Porque vai bater um holofote em cima deles, porque o pessoal vai querer saber o que você vai me entregar agora. Porque olha o que você fez no seu primeiro trabalho, a gente vai querer algo ali no mesmo nível, né? Então eles ao mesmo tempo que o sucesso é uma coisa merecidíssima pra equipe toda, né? Pra todo mundo estar envolvido nesse projeto, né? Tem esse problema agora também na mão, né? Que o próximo projeto que eles falaram assim, ó, estamos fazendo um novo jogo, seja uma sequência ou um novo jogo, todo mundo vai querer saber, pô, o que a Sandfall tá fazendo? E eles vão ter esse problema de assim, eles vão ter que entregar uma coisa ali na mesma qualidade. Mas não só Sandfall, porque agora vai falar pra Ubisoft, porque o jogo não é tão bom como o cara, Craft Gear. Do Né? povo que saiu do seu estúdio conseguiu fazer um jogo melhor do que vocês fazem. Né? Capcom, por que esse jogo não é tão bom? Você pode falar pra qualquer companhia agora, porque você tem muito mais dinheiro, porque eles não conseguem. Sim. Mas eu perguntei pra Lojão, porque eu falo com ele, sempre, agora. Uhum. Eu perguntei pra ele o que vai fazer agora, porque o jogo era tão bom, como que ele vai fazer um jogo melhor agora? Ele falou, a gente vai fazer com amor e vamos ver. É uma coisa assim, né? Mas você consegue ver pelo jogo mesmo que eles amam videogames, né? Sim. Você consegue ver. Tem uma diferença de você ouvir música, quando você come comida. Você consegue saber, essa comida foi feita com amor. É diferente que comer comida que não foi feita com amor. Um videogame ou música. Dá pra saber a diferença. É uma expressão mais humana que você vê que eles têm. E é muito diferente. Então, eu não jogo tantos videogames diferentes, mas isso era meu primeiro videogame de turn-based RPG, né? Mas eu consigo notar que é diferente do que eu já ouvi na minha vida. É engraçado porque, assim, a gente, quando a gente acompanha os eventos, né, e tava vendo, esse é um jogo que tava no nosso radar, assim, a gente olhava assim e falava, cara, esse jogo parece ser muito legal. Tanto que era uma das nossas maiores expectativas pra esse ano. Esse ano, sim. No meu caso, tanto eu quanto a 2 a gente gosta de RPG por turnos, né? Quando a gente descobriu que esse jogo, além de estar bonito, era um RPG por turnos, a gente falou assim, pô, mais legal ainda. E a gente só não esperava que ia ser maior do que as nossas expectativas. Se fosse só um jogo bom, já teria ali, tipo, legal, já bateu com as expectativas, porque é um tipo de jogo que realmente as pessoas não apostam mais. A gente que já jogou muitos jogos de RPG, é muito RPG japonês, né, os RPGs de turno, né? A gente que jogou muito no passado e você foi vendo cada vez mais os japoneses se indo pro ocidente, sabe? Cada vez mais fazendo o jogo como o americano faz e deixando, ou como o europeu faz, deixando mais o lado de turno, mais aquele lado oriental. E de repente você pega uma empresa ocidental, francesa, pequena, indo totalmente contra a maré. Fala, não, eu vou fazer um jogo que é um RPG de turno porque eu quero. Aí quem isso que você falou, cara, é o amor pelos videogames, tá ligado? É aquela pessoa que, assim, é o projeto da minha vida. É que a gente fala assim, Sandfall, longe disso, pelo amor de Deus, desejo todos os sucessos para que seja uma grande empresa que vem. Mas é aquele projeto que, assim, se a equipe que fez fala assim, cara, é isso, a gente não vai mais fazer jogo, a gente fechou, não quer mais. Eles fizeram uma coisa muito especial, uma coisa muito única que foi o projeto da vida deles. Então, eles entregaram, acho que o sonho que eles tinham, um projeto. É como você disse, é quando você come uma comida, quando você ouve uma música, quando você vê uma pintura, quando você vê que, puta, ali a pessoa colocou a alma dela, né? A gente... Eu sou designer de formação, né? E aí sempre tem aquela discussão assim, o que é design, o que é arte, né? Tem isso daí. E não existe meio que uma resposta, mas a gente sempre brinca que, cara, design é quando você faz um projeto pra alguém porque você vai vender alguma coisa ou pra comunicar alguma coisa. E arte não, a arte é uma inquietação que o artista tem que ele quer expressar. Tipo, a pessoa tem aquela inquietação, ela quer expressar aquilo que tá dentro dela e ela solta aquilo na maneira que ela consegue produzir.
E por isso que você vê que aqui, cara, né, tendo um grupo pequeno, eles têm isso da arte em si, sabe? Tipo, de que você vê que era uma equipe que saiu provavelmente de outras indústrias que iam mais pra essa cabeça de negócio, dinheiro. E eles não, eles tinham essa inquietação, cara, a gente tem um projeto, a gente quer falar sobre isso, a gente quer mostrar isso daqui, é uma inquietação nossa, e aí traga um negócio cheio de vida, um negócio cheio de alma, e foi esse projeto. É muito diferente. É muito diferente de outros projetos que a gente tá acostumado a acompanhar, sabe? E a gente acaba pegando o projeto, cara, desde empresa grande, como a PlayStation da vida, sabe? Empresa gigante, Microsoft, enfim, Capcom, tudo mais. A Capcom até que tá bem. Ubisoft e tudo mais. E você pega também, a gente pega às vezes projeto aqui que é muito jogo indie. Então é aquele cara sozinho no quarto dele que ficou os últimos 4 anos fazendo o projetinho e você sente a diferença. Do cara, assim, é o projeto da minha vida, é isso aqui que eu tenho que fazer, é minha alma, ele faz ali com os recursos. E aí a gente sente isso, que o que aquele cara sozinho fez no quarto, a Sandfall fez com a equipe dela. Um pouco mais de dinheiro, né? Com um pouco mais de dinheiro, né? Com um pouco mais de recurso, com um pouco mais de contatos, porque, cara, um projeto desse porte só chegou a ser publicado porque os caras têm bons contatos. Se relacionar e tudo mais, né? Então é muito legal, cara. É um projeto muito especial. Por isso que eu falei assim, longe de querer isso, mas se a Sandfall, tipo, fechasse as portas, eles poderiam fechar com orgulho, sabe? Porque o que eles fizeram é uma coisa muito especial. Muito especial. Pra todos vocês, né? Você também, claro, que tá dentro do projeto, participou do projeto também. É uma coisa, assim, muito, muito única que deve ser estudada e que deve ser marcada como lembrada como uma referência, sabe? Daqui pra frente. Eu acho que a gente que gosta de videogame, a gente não pode aceitar algo menos que isso mais, sabe? Não pode aceitar mais o cara lá de cima, igual... Eu não sei se você viu, mas teve um CEO de uma empresa e questionaram ele, né? Falaram assim, o seu jogo não vai custar $80, né? E ele virou e falou assim que fã que é fã de verdade paga $80, sabe? E aí você pega o Claire, cara, ele custou a base de $50. Coisa assim. Sabe, ele já custou abaixo do que a média. Antes era 60, foi pra 70, já custou abaixo do que era antes, sabe? Entregou um trabalho que com certeza é melhor que esse que tá falando que fã que é fã cobra 80, sabe? Então por isso que a gente fala que, cara, que projeto bonito, sabe? De ver, de se acompanhar, de estar em contato com você agora que fez parte disso também. É muito legal, cara, de ver que, cara, foram pessoas que estavam ali apaixonadas pelo projeto, que fizeram e fizeram acontecer, sabe? Não ficou nessa de que, se eu não tenho dinheiro, não vai fazer. Se eu não tiver os meus $200 milhões, eu não vou conseguir produzir, sabe? Então é um projeto que você vê que realmente foi feito com carinho, sabe? Com amor, realmente. Claro que são negócios, claro que todo mundo quer vender, claro que tem que vender, mas você vê que antes disso tinha, sim, um objetivo maior, sabe? Que era aquela inquietude de mostrar meu trabalho, mostrar que eu sou capaz. É muito nítido. Mas também você vê que eu acho que o jogo ficou mais popular depois que já lançou, porque só de... Como que chama em português? Word of mouth. Não. Boca alguém a boca. falando pro outro. Boca a boca. Exato. Esse jogo é muito bom. Ok. Eu quero jogar esse jogo agora. Aí fica olhando assim. E eu até vejo os números lá no Spotify, que é uma trajetória assim. Que Crescendo, né? a música lançou, o jogo lançou, aí só tá indo assim, que mais e mais pessoas estão jogando e ouvindo a música. Sim. E pra mim, eu sou de fora do Sandfall, né? Porque eu só cantei a música, então eu consigo ainda acompanhar como consumador. Que eu consigo ver como é legal e apreciar o jogo, não como uma pessoa que é um membro da indústria, porque eu não sou. Eu sou um jogador de videogame que eu consigo apreciar. E é muito legal. Mas assim, cara, o que tu fez foi incrível, sabe? Obrigado. Mas assim, pra mim, de novo, eu sou... Depois que eu cantar a música, eu volto pra minha vida real, né? Aí eu vejo, legal essa música. Legal esse jogo. Eu consigo apreciar. Não sou membro do Entendo.
da indústria. Yeah. Sim, não, mas, cara, é um baita cartão de visitas, né? Que você tem agora, né? Porque pô, você tá com Devil May Cry, grande produtora, Capcom e tudo mais. Agora você tá no que eu acredito que vai levar, né? Tem várias premiações de jogos do ano, mas, cara, com certeza eu acho que ele leva a trilha sonora. Soundtrack of the Year, yeah. Eu acho que Tenho sim. certeza, então, pô, faz parte disso, entendeu? Falar que não. E você falou mesmo um pouquinho antes, não precisa espranar, porque provavelmente confidencialidade, mas você já tá trabalhando em outros jogos também que te chamaram, né? Então, Esses chamados, eles vieram, acredito que antes do lançamento do jogo, por contatos que você acabou fazendo nessa trajetória, né? Ou veio depois do A mesma lançamento coisa, sempre isso. do Expedition. Não, foi antes, foi do ano, no fim do ano passado, Né? que eu já terminei tudo. Mas é sempre a mesma coisa, que o pessoal manda e-mail, eu falo, ok, aí eu ok. faço. Eu não tento. É assim, é difícil fazer de algum outro jeito. Eu não tenho sabedoria de como é que você vira músico assim, porque pra mim é só eu fazendo o que eu gosto e a pessoa perguntou pra mim pra cantar em A, B ou C. Uhum. Então, essas oportunidades são muito legais e eu aprecio muito. São coisas que vão surgindo você na vai vida, ver. né? São coisas que vão surgindo na vida. Assim, surgiu oportunidade, abraça e vai, né? Vai experimentando, vai conhecendo gente. Como você disse, tipo, essa proposta, não precisa falar, obviamente, que jogo que você tá fazendo, mas... Eu não posso. Não, a gente também nem quer... Imagina. Vai descobrir. Mas eu acredito que veio por contatos de alguma dessas outras pessoas que você trabalhou na Capcom, até mesmo agora na Sandfall, ou alguma coisa do tipo. Então você, de certa forma, tá fazendo seu nome acontecer, né? Tá construindo sua carreira, né? Então... Pelo menos do YouTube, porque o pessoal que quer achar um... Você pensa assim, eu quero um cantor que canta metal. Uhum. Aonde que eu vou achar alguém que canta metal? Em uma banda de metal. E aí vamos ver. Quem canta músicas de bandas de metal? Pode ver no YouTube. Aí acha no YouTube, aí vai assim, né? E aí por aí vai indo, então. Sim. Entendemos, então, Victor. Pô, cara, brigadão, meu velho, por ter aceitado o nosso convite aí de bater um papo. Foi um prazer te conhecer. E, cara, só tenho que te parabenizar realmente pelo trabalho. Como eu disse pra 2L, assim, tudo nesse jogo é encantador. E sua voz é encantadora, cara. Tipo, parece que é estranho de falar, tipo, cara, o cara tá lá gritando, cantando metal numa música, numa cena que não pode contar porque você não quer dar spoiler. Mas, cara, é muito marcante, cara. De verdade. Obviamente, você ouviu a música, né? Você não vê. Mas você ouviu a música, né? Às vezes ele não ouviu a música, não quero nem ouvir porque eu não quero tomar spoiler, não sei, será ouviu sua música? Não, pra mim era só Bom, a história inteira eu não conheço, eu só conheci algumas coisas porque as letras eu preciso entender. Sim. Então, eu fui spoiled de um pouquinho, mas não da história inteira. Então, pra mim, eu ainda consigo jogar o videogame e falar, uou, eu não sabia que seria assim, né? Então, eu não conheço o spoiler, só um pouquinho, mas not really. É que, cara, o contraste, a mudança da sua voz com a da Alice, né? E o contexto das cenas, cara, é muito bom. É muito bom mesmo, assim. Que eu lembro que até quando eu tava nessa batalha, eu ainda comentei assim, cara, isso aqui deve ser... Eu devo estar indo pro final, devo fazer alguma coisa, porque tá muito, tipo... Até me foge a palavra. Tá muito épico. Tá muito assim, E a trilha sonora te empolga. É muito, muito legal esse contraste. Então, mais uma vez, parabéns, cara. Parabéns pelo trabalho mesmo, porque é algo único. É algo único mesmo, assim, sabe? Tipo, é muito, muito bom. E muito legal o trabalho que vocês realizaram aí. E fico ansioso agora pra saber quando que eu vou ouvir sua voz de novo aí no próximo jogo aí que a gente vai acabar ouvindo a voz aí do Victor. Você vai ver. Em breve, não sei se é em breve, não sei, tipo, não dá pra saber, né? Gravou agora, não sei se é em breve, a gente não vai saber, mas com certeza
já é uma voz que agora eu vou ficar mais atento, porque é o que eu falei, como eu não joguei Devil May Cry, e eu conheci a voz pelos subs que meu amigo ganhava na live, eu A própria. eu não liguei uma voz à outra. A Storm That's Approaching virou um meme atualmente no TikTok que explodiu do ano passado pra cá também. Eu não sabia. Pra mim, sempre tô vendo meme de lugares totalmente diferentes com a minha voz. É muito estranho, mas... e sempre que tem... eu vejo, like, por exemplo, eu sigo um monte de... mais no Instagram, mas, página de teologia, de meme de teologia. E tem lá um meme de Virgil com contexto assim, mas eu tô lá no comentário, eu falo... I don't know. Eu faço uma piada assim, o pessoal fala, wait a second, você é o cantor. É engraçado, mas em todo lugar eu vejo minha voz, é muito estranho, mas... Eu adoro aquele meme do Virgil dele da cadeirinha de bar, aquela cadeirinha branca, e tocando I am the story, this approach. Yeah. É muito bom. E aí tem sempre amigos que mandam coisas pra mim e falam, você, assim. Deve ser realmente esquisito você ficar se ouvindo o tempo todo do nada, assim. O que é isso aqui que eu tô criando? Mas, cara, obrigado mais uma vez, Vitor. Obrigado aí por ter aceitado os convites. Como eu disse, foi um prazer te conhecer. Foi um prazer conhecer um pouquinho aí da sua história. E desejo todo sucesso, cara. Espero que cada vez mais aí você grave mais, você consiga aí tocar cada vez mais seus projetos aí pra... Não só de jogos, mas projetos musicais também. E tudo mais aí. Você falou que você tem agora todo um projeto também de gospel, né? De músicas cristãs também. Tem um próprio canal do YouTube, né? Sim, vai estar aqui na descrição todos os canais aí também do Vitor. Acompanhem lá talento aí. E olha, muito bom, cara. Obrigado mais uma vez aí por ter aceitado. Sim, muito obrigado pelo convite. Eu apreciei muito conversar sobre todas essas coisas e também para criar meu português, porque tá um pouquinho rusty. Porque eu faço uma conversação de 1 hora inteira assim em português, mas foi bom. Tu usa, né, cara? Saiu da casa dos pais, parou de falar, né? Agora é espanhol. E até falando com meus pais, eu falo muito inglês também, porque se for pra falar do trabalho, eu não sei as palavras em português, então a gente muda pro inglês, então é mais difícil agora, mas... E até pra praticar meu francês, porque todo mundo fala inglês, então eu preciso fazer um upkeep das minhas línguas, né? Sim. Mas tá ótimo, cara. Foi ótimo, cara. Foi tranquilo que seu português tá são e salvo aí ainda, tá tudo certinho, tá tudo no lugar. Deu pra entender tudinho aí que você falou, cara. Não se preocupe com isso, não. E é isso então. Obrigado uma vez, Vitor. Obrigado, Doiselli, por mais um dia de gravação aqui. E eu vou ficando por aqui. Se você que chegou até aqui não segue a gente ainda, lembrando que o Review de Jogos Podcast acontece tanto no YouTube quanto no Spotify. E é muito importante pra gente que você siga nossos canais. Se possível também, deixe um likezinho aí que ajuda bastante, estrelinhas, e deixe um comentário aí parabenizando ou fazendo alguma pergunta pro Victor, e depois a gente repassa pra ele também pelos comentários. O Videojogos Podcast fica por aqui, a gente se vê no próximo episódio, um beijo, um abraço e tchau. Tchau. Obrigado, tchau.